Paz, paz, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Nós estamos fazendo uma playlist muito abençoadora, com uma temática abençoadora, que é A Bíblia Não Diz Isso. Olha a temática da nossa playlist. Ou seja, nós vamos abordar temas que nós estamos acostumados a dizer que a Bíblia diz, se nem o texto tem lá. Por exemplo, a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Mas de fato, a Bíblia diz isso? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. E para começar essa playlist de forma assim, nível hard, nós estamos trazendo aqui um tema muito, mas muito polêmico entre os teólogos, que é Gênesis capítulo 1 e versículo 1 e o versículo 2. Tem um intervalo de tempo? Sim ou não? Se sim, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? E sem mais delongas, eu quero já ir aqui para a tela do nosso computador para tratar dessa questão com vocês. A primeira questão que a gente vai levantar aqui, vamos ajeitar ela aqui, é a temática. Gênesis 1 e 2 fala da queda, ou seja, se houve um intervalo de tempo, de fato aconteceu alguma coisa, e o que seria isso? Seria de fato a queda? Então eu coloquei aqui algumas questões que nós precisamos considerar para nós dizermos se a Bíblia diz ou não este fato. Primeiro, vamos lá. Vamos ajustar aqui. Existe um hiato de tempo entre os versículos? Ou seja, existe um tempo? A maioria dos teólogos concordam que sim. Existe um período aí de tempo, um hiato, né, de tempo entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2. A segunda questão, podemos definir esse tempo? E aqui eu respondo, não há como prever esse período de tempo. Pode ter levado eras, nós não sabemos, a Bíblia não descreve esse fato para nós, então não tem como saber, amém? E aqui, o que teria ocorrido nesse período entre o versículo 1 e o versículo 2? Seria de fato a queda de Satanás? Então considerem, tá, essas três perguntas importantes. Respondendo aqui, sim, a gente sabe que existe um intervalo de tempo. Não podemos prever. Agora, seria o fato entre este tempo do versículo 1 e o versículo 2 a queda de Satanás? Aí aqui é que entra a questão. Será que aí a Bíblia faz esse tipo de indicação para nós? Argumentos favoráveis. Ou seja, são argumentos utilizados pelos teólogos que defendem essa interpretação. Primeiro argumento, eu coloquei só 4 aqui, tem outros, mas eu coloquei os 4 que eu considero principais aqui, tá certo? A Bíblia diz que ele estava no Éden, logo ele estava na terra. Muito bem. O versículo que eles utilizam para defender está aqui em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, quando diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Logo, por inferência desse texto, eles acreditam, os teólogos que defendem essa teoria acreditam que a Bíblia diz que ele estava no Éden, logo ele estava na terra quando ele intentou subir para querer ser semelhante a Deus, ok? Vamos considerar outro ponto aqui. A Bíblia diz que ele caiu na terra, ou seja, ele estava no Éden, aí ele sobe para querer ser semelhante a Deus, aí ele cai do seu intento e ele cai na terra. O texto utilizado é Ezequiel 28:17 para dizer que ele caiu por terra, ok?
Isso aqui são os argumentos utilizados para quem defende que Satanás caiu na Terra e que esse intervalo de tempo a Terra ficou em perplexidade com a queda do inimigo. Gênesis 1 e 2 diz que a Terra era sem forma e vazia. Então eles entendem, os teólogos que defendem essa teoria, essa interpretação, eles entendem que ele estava no Éden, subiu para ser semelhante a Deus, caiu na terra. Só que quando ele caiu, a terra entrou em perplexidade, foi para debaixo da água. E por isso é que Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou a terra e versículo 1 e no versículo 2 ela aparece sem forma e vazia. É por causa da queda de Satanás, segundo essa teoria. E aqui eles dizem que Isaías capítulo 45 e 18 diz que Deus criou a terra já habitada, ou seja, Deus criou a terra já com a forma já habitada, porque o texto diz que ele não a criou vazia, né, mas para ser habitada, ok? Então nós temos aqui pelo menos 4 argumentos que são utilizados com textos bíblicos para trazer a ideia de que Satanás realmente caiu na terra e ela ficou em perplexidade com sua queda, ok? Vamos avançar aqui, mas nem todos os teólogos concordam com isso, e eu sou da linha de que Satanás não caiu na terra e que a terra não ficou em perplexidade, porque agora eu vou apresentar os argumentos contrários, das quais eu entendo ser mais harmoniosos com o texto bíblico e com o que Deus fala sobre a criação, ok? Um detalhe aqui, irmãos, que a gente pode destacar aqui, é que a nossa intenção é falar o que nós encontramos na Bíblia, tá? E por isso que essa temática, nós trouxemos essa temática para essa playlist. Serão vários assuntos. E hoje nós trouxemos essa temática, né, da queda de Satanás. E falamos exatamente dentro dessa playlist. Não é isso que a Bíblia diz, ok? Mas vamos lá então. Vamos avançar aqui. Vamos ver os argumentos favoráveis. Desculpa, perdão, os argumentos contrários. Primeiro, Satanás não estava na terra, pois ele é espírito. O que os textos vão dizer referente a isso, irmãos? É que nós sabemos que o luzeiro, o querubim ungido para proteger, ele era um anjo de luz. Portanto, a sua estrutura não é de matéria, a sua composição e a sua forma não são dos materiais da terra. Portanto, ele não haveria sentido nenhum dele estar na terra, sendo ele um anjo, desfrutando dos bens da terra, com mais uma terça parte que habitava com ele aqui. Vamos observar isso com calma. Primeiro argumento contrário. Ele não caiu, pois ele era espírito. Ele não estava, porque ele era espírito. Vamos lá, ó. O mundo físico foi criado por Deus para os homens e não para os espíritos. Ó, o Salmo 115, o verso 16, deixa isso claro para nós. Que a terra, meus irmãos, Deus deu aos filhos dos homens. Não há um texto bíblico que faça referência que o mundo físico tem relação com os espíritos, com os anjos, e que Deus tenha dado isso como herança para eles, e por causa da rebeldia eles perderam isso, e quando caíram a terra já não era mais a mesma. Não há um texto bíblico que faça referência direta a esse fato entre o que é espírito e o que é matéria. Pelo contrário, o texto bíblico diz que Deus criou os céus dos céus são os céus de Deus, mas a terra
Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, o texto é claro em dizer que a terra foi criada e dada para os homens como herança. E não há um texto que fale disso quando se refere aos espíritos. Sendo ele espírito, precisa de um corpo para atuar no mundo físico. Ou seja, se alguém me provar, meus irmãos, biblicamente falando, que ele já tinha um corpo, ou que ele tinha um corpo físico, e que ele foi destituído, porque eu já vi teólogo tentar fazer essa construção, mas gastar horas do seu dia numa dedicação e no fim não conseguir comprovar nada. Por exemplo, eles usam o argumento de que Satanás tinha corpo antes da queda, por causa do fascínio que ele tem em habitar em um corpo. Irmãos, esse argumento é muito fraco. Esse argumento é destituído de um contexto bíblico. Na verdade, o fascínio dele pelo corpo é a inveja que ele tem do homem e a única maneira que ele tem de conseguir atuar no mundo dos homens, prejudicando o ser humano. Ele precisa de uma mente e de um corpo. Caso contrário, ele não vai conseguir atuar no mundo dos homens. Caso contrário, irmãos, eles não vão conseguir agir. Por quê? Porque eles são espíritos. Então, o que eles fazem? Eles precisam tomar a faculdade mental de uma pessoa e utilizar o corpo dela para agir. Ou a mente dela para fazer o mal. Eu vou provar isso para vocês. Olha, o texto lá de Marcos 5 e 12... e o texto de Lucas 24 e 26, leia atentamente esses versículos e os irmãos vão conseguir verificar que realmente para que ele possa atuar, ele precisa de um corpo. Os endemoniados do Gadara, quando os demônios saíram, eles pediram o quê? Saímos desses corpos e queremos entrar no corpo dos porcos. Ou seja, era a única maneira que eles tinham de atuar. Eles precisavam desse corpo. Logo, eles não têm relação com o mundo físico. Não é para eles, tá? O texto de Lucas 11, por exemplo, Jesus fala que um espírito sai, né? Quando ele volta com mais 7 espíritos pior do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o inicial. O que o texto está dizendo? É que eles precisam de um corpo. Logo, para eles atuarem no mundo dos homens, eles precisam de um corpo. Veja, a prova é que na tentação, ele incorporou na serpente. Perceba que para ele atuar contra o casal, especificamente contra Eva naquele momento, o que ele precisou? Incorporar em uma serpente, ou seja, utilizar de um animal que tem um corpo físico para poder agir no mundo dos homens. Então, perdão, sendo ele espírito, essas 3 partes aqui que eu estou trazendo para os irmãos, esses 3 argumentos, são, irmãos, para mim irrefutáveis, para considerar que ele não estava na terra, porque a terra nunca foi feita para ele, não tem relação com ele, e para ele atuar ele precisa de um corpo. Vamos avante? Os anjos foram criados antes da terra, meus irmãos. Isso que... Aí eu coloco aqui 2 pontos importantes a ser considerado. Primeiro, os anjos se alegravam no ato da criação da terra. Quando você lê Jó 38:4, você vê a conexão que tem com a felicidade ou com a alegria que eles têm pelo fato de Deus estar criando a terra e eles acompanhando. Então, o que nós percebemos aqui? Eu fiz uma pergunta aqui, ó. Como Satanás poderia cair na terra se ele foi criado primeiro que ela? Então, onde é que ele estava antes? E o que aconteceu para ele herdar a terra ou vir para a terra? Não há texto bíblico que compare isso. Nós vamos refutar na próxima aula, argumento por argumento, da questão dos argumentos favoráveis. Aqui, ó. Eu vou vir aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou vir aqui nos argumentos favoráveis e vou tratar com vocês cada um desses aqui, tá?
para nossa aula não ficar muito extensa, mas aqui dentro de argumentos favoráveis, ou contrários, desculpa, nós temos aqui a, a pergunta que fica no ar. Como ele poderia estar na Terra se a Terra não havia sido criada? Se ele foi criado primeiro que ela. Ok? Então, eu não acredito que Satanás tenha caído na Terra. Vamos lá. Olha esse argumento contrário, irmãos. A existência é um processo que visa a plenitude. Nós vamos perder uma grande mensagem poderosa para o nosso coração se nós dissermos que Satanás caiu na Terra e a Terra virou de cabeça para baixo e que a Terra se tornou sem uma forma e vazia. Por quê? Deixa eu provar isso aqui para você dentro da Bíblia. Olha isso aqui, irmãos. Ó, a existência é um processo que visa a plenitude. Então é um processo. Presta atenção nisso aqui. A Terra não era. Ela se tornou vazia. Isso fala do seu estado original. O texto não diz que a Terra se tornou, que ela ficou sem forma e vazia. O texto diz que ela era sem forma e vazia. Ou seja, Deus a criou sem uma forma definida e sem nem nada no seu interior. Por isso que eu digo que a existência é um processo que visa plenitude. Deus começou a Terra pelo ato poderoso de criar do nada, mas sem forma e vazia no seu interior. Isso é um processo. Olha o segundo argumento. A Terra veio à existência da mesma forma que um bebê vem ao mundo. E o texto bíblico diz isso, meus irmãos. O Salmo de número 139, verso 15 e 16, fala exatamente disso. Que o nosso corpo, ainda informe, veja, ele já está falando do corpo. Então já existe algo lá, mas sem forma, completamente vazio. Mas já está lá. Deus já via o teu corpo quando ele era ainda um embrião. Quando ele estava sendo, o óvulo estava sendo perfurado pelo espermatozoide, Deus já via o seu corpo lá. Então esse processo que um bebê passa de vir ao mundo, começando sem forma e vazio, e que Deus já contempla e já está trabalhando, por isso, é o mesmo processo pela qual Deus submeteu a Terra. Deus a criou, mas sem forma e vazia. E Deus colocou o seu Espírito para trabalhar essa terra sem forma e vazia, dando a ela poder numa espécie de incubação, para que no momento certo essa terra pudesse aparecer em forma e pudesse produzir. Porque se os irmãos olharem o texto bíblico, vocês vão compreender que Deus, ao criar a terra e fazer com que ela fosse habitada no seu interior por animais, pelos os inanimados, os vivos, por todos os seres, Deus deu ordem para que a terra produzisse. Apenas o homem Deus fez com as próprias mãos. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que existe um processo, meus irmãos, e que a terra passou por este processo. Ou seja, o Deus que começou a boa obra, ele é poderoso e fiel para aperfeiçoar. Então nós estamos falando de uma terra do estado original dela. Ela não se tornou, ela era. E como um bebê. Veja, Jeremias fala disso. O próprio Deus disse: Jeremias, quando você ainda informe, você ainda não tinha uma forma definida de um bebê, quando você era só um embrião, eu já tinha te santificado para produzir como profeta para as nações. Olha que mensagem poderosa. E o Deus que faz com o bebê não faria com a terra? Porventura, não veio da terra. Nós não somos produtos da terra, meus irmãos. Olha que mensagem poderosa. Nós estamos perdendo se nós acreditarmos, irmãos, nessa
nessa teoria de que a Terra se tornou sem forma e vazia por causa da queda de Satanás. Não, no seu estado original, ela já era sem forma e vazia. Por fim, o processo para a forma e para a habitação. O que eu estou dizendo aqui? Se você ler Gênesis 3 até o 31 e você ler o capítulo 2 e o versículo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver o que, meus irmãos? O processo. Vamos considerar que a Terra tenha ficado submersa pelas águas, pela queda de Satanás, que um cataclismo aconteceu, que a Terra entrou em perplexidade, tudo foi para debaixo d'água. Ó, legal. Com a queda de Satanás e desconsiderando que o seu estado original era sem forma e vazio e que Deus veio trabalhando. Vamos considerar. Aí surge uma pergunta. Por que então, quando Deus foi colocar tudo no lugar de volta, ele usou um processo? Observa, o processo de Gênesis, a partir do versículo 3, é organizado, estabelecido por tempo e por propósito, com metas e objetivos. Observa isso. O texto é claro em dizer que Deus criou a luz apareceu e debaixo dessa luz Deus começa a organizar todas as coisas num processo. Ou seja, o que estava sem forma e vazio, dentro de um processo determinado por Deus, passou a crescer, a expandir. Pelo poder da palavra, as coisas começaram a acontecer. E este é o fato, irmãos, mais importante que declara que a Terra, ela surge por meio de um processo. Isso não limita o poder de Deus. Porque tem gente que fala, não, então quer dizer que Deus não tem poder para criar? Não, o versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Ponto. Isso aconteceu em um instante. Isso aconteceu no estalar de dedo pelo poder de Deus. Porém, a forma e os habitantes dela, Deus fez acontecer por meio de um processo, também pelo seu poder. Então, nós não estamos limitando o poder de Deus, pelo contrário. Olha a mensagem poderosa que nós temos aqui. Nós temos um Deus de já, que faz as coisas instantâneas acontecer se Ele quiser, como foi a criação da matéria. Mas também temos um Deus que trabalha por meio de processos. Você que me ouve agora, pode estar exatamente no meio de um processo. E você não vai desviar por causa desse processo, porque você sabe que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Deus é Deus de processo. Deus nos submete. E processo tem tempo. Processo tem objetivo. E processo, meus irmãos, E o processo tem tempo e processo tem objetivo. Então, dentro de um processo, o tempo passa e o objetivo é concluído. Então, nós refutamos, eu particularmente, respeito demais a opinião dos nossos irmãos, mas eu encerro essa aula dizendo, não é isso que a Bíblia diz. Eu poderia gastar mais tempo, investir mais tempo nisso, mas na próxima aula eu vou trazer aqui para os irmãos algo muito importante, que é o quê? Refutando os argumentos favoráveis à queda. Aqui nós temos, ele estava no Éden? Será? Será que ele realmente caiu na terra? Ezequiel 28 diz que ele caiu na terra. Vamos ver, nós vamos fazer exegese do texto, acompanhando o contexto bíblico e o contexto imediato. A terra ficou perplexa com a sua queda? Houve uma perplexidade, algo terrível que aconteceu com a terra, de fato? Isaías diz que a terra foi criada já habitada. Na próxima aula, nós vamos trabalhar essas questões. E eu quero te chamar para assistir, convidar seus amigos. Você é bem-vindo no nosso canal. Estamos começando o canal agora, fresquinho, novinho. E você pode se inscrever, pode deixar seus comentários, suas opiniões, algum tema que você queira participar ou que você queira ouvir. Aqui, irmãos, nós aceitamos a sua opinião, tá bom? E respeitamos. Então, não se esqueça de se inscrever, dar um joinha, deixar um comentário para nós e indicar o nosso canal para alguém
Essa playlist vai trazer muitos temas que, irmãos, vai ser bom demais. Essa playlist com a temática não é isso que a Bíblia diz, vai ser abençoadora. E o propósito dela não é causar polêmica, não é querer mostrar conhecimento, é mostrar, meus irmãos, o que de fato a Bíblia diz. Amém? Então seja bem-vindo ao nosso canal, eu te espero na próxima aula, Deus te abençoe. Eu e você juntos pelo reino de Deus somos mais fortes. Tchau!